Então, no vídeo anterior, nós estávamos falando sobre a possibilidade que temos, né, de podermos quebrar ciclos, esses ciclos repetitivos, principalmente quando eles nos levam a perdas, né? A perdas porque nós colecionamos, né, nas nossas vidas as características, né, e valores, muitos deles herdados dos nossos antecessores. Esses seriam nossos pais, avós, bisavós e por aí vai, os que nos antecederam. Então, muitas vezes nós repetimos para nós mesmos que nós não queremos, né, dar continuidade a alguma prática que nós percebemos não ser a melhor, adequada para desenvolver a nossa vida, para levar para a nossa vida. Mas tem certos comportamentos que nós temos porque nós internalizamos, né, na nossa memória, desde a tenra infância, a gente internaliza, porque a gente observa, né, o comportamento das pessoas que estão à nossa volta, né, no nosso ciclo de os locais onde frequentamos e no início das nossas vidas. Na maioria das vezes, né, nós estamos entre os nossos parentes, primos, os vizinhos, e tudo aquilo que nós vemos e ouvimos, nós vamos, né, acumulando aquelas aprendizagens. E assim, da mesma forma que aprendemos a fazer aquilo que é o certo, que é o correto, nós aprendemos também as coisas erradas. E mesmo a gente sabendo que é errado, se não tiver o controle, né, dos comportamentos, uma hora acaba se praticando daquela forma que não é a melhor adequada. Então, é preciso ter coragem, né, para tirar isso das nossas vidas, né? Por exemplo, são muitas coisas, mas a gente vê, conforme a gente leu lá no livro de Gálatas 5, eu quero falar dos frutos da carne, né? Então, dentro da família, a gente passa por situações onde tem descontrole, onde tem amargura, onde tem raiva, onde medo, indisposição, preguiça, né? E os frutos da carne, se você ver, fala das inimizades, das feitiçarias, das rixas, das discórdias, divisões, das facções, das invejas, das bebedeiras, das orgias. Que coisa semelhante a essa? Quer dizer, que coisas são essas? Todas as coisas que não faz bem para a alma nem para o coração. Todas aquelas coisas que produzem em nós a tristeza, né? Nós precisamos nos libertar desses sentimentos, nos colocando diante da cruz de Jesus, que é somente através da cruz de Jesus que nós poderemos ter a força necessária, porque se nós não tivermos ajuda do Espírito Santo de Deus, lutar contra as obras da carne é algo muito difícil, não é fácil. A pessoa pode ter força para lutar contra alguma situação, alguma circunstância que ela sabe que ela, mesmo tendo convivido com aquelas coisas, ela é contra. É muito difícil. Por quê?
porque a nossa alma, né, ela faz parte do nosso corpo natural, da nossa vida natural. E a carne, a vontade da carne, que luta contra aquilo que é espiritual, né? Porque a nossa vida, o nosso corpo é corpo, alma e espírito. São três coisas que vivem ali juntas, né? Todas num único indivíduo. E você ter o controle disso só se for através do poder do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, como eu falei para vocês lá no início, Paulo fala, né, que nós não devemos viver conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós vemos aqui? Que os padrões do mundo está relacionado com essas coisas anteriores que eu estou aqui comentando com você. Precisamos nos libertar desses sentimentos, nos colocando diante da cruz de Jesus, aceitando o sacrifício de Jesus, entregando as nossas dores, os nossos comportamentos, né? O nosso corpo, a nossa mente, para que Ele transforme mentalmente. Jesus já fez o sacrifício vivo, Ele morreu e ressuscitou, levou sobre Ele também as nossas dores e pecados, inclusive dos nossos antepassados. Podemos reconhecer assim como Daniel, lá na Bíblia, quando ele estava preso, Daniel da cova dos leões, é ele mesmo. Ele lendo as escrituras, ele observou que o povo dele havia transgredido as leis de Deus e ele estava sendo escravizado por causa do pecado dos antepassados dele. Apesar dele viver no palácio, apesar dele poder comer bem, morar bem, ele estava sendo escravizado. Por quem? Por um rei que dominou o povo de Israel. Por quê? Por causa do pecado. O que é o pecado? É a transgressão da lei de Deus. O que é pecado? É transgressão da lei de Deus. Então o pecado tira de nós, tira dos nossos descendentes a alegria de uma vida livre da escravidão do homem deste mundo. Tá entendendo o que significa você fazer aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que está escrito na lei do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita. A lei de Deus é perfeita. Entende isso? Olha, eu quero dizer para você que assim como Daniel reconheceu o pecado dos seus pais, da sua nação, o que ele fez? Ele buscou a santificação, entregou a Deus um jejum, né? Requerendo de Deus a bênção que ele tinha direito. E o Senhor, Deus, aceitou, né? E mandou que o anjo viesse para entregar a bênção dele. Mas sabe o que os anjos encontraram nos ares? Principados, potestades e dominadores. Uma hierarquia demoníaca para impedir que Daniel pudesse receber a bênção que era dele. E houve guerra espiritual.
nos céus. Daniel só recebeu a bênção dele porque ele lutou, porque ele se levantou, porque ele declarou diante de Deus que ele reconhecia a soberania de Deus e ele se arrependia pelos pais e pelos antepassados, pelos pecados que eles cometeram contra Deus. E Daniel, assim, depois da sua luta, ele pôde obter a vitória. E assim somos nós hoje. Nós também temos a Bíblia, nós lemos a Bíblia e muitas vezes a gente não pratica aquilo que está escrito na palavra. Então eu quero dizer para você, identifique os erros, identifique as coisas invertidas que está acontecendo na sua casa, na sua família. Ore, peça perdão a Deus pelo seu pecado, pelo pecado dos seus pais, pelo pecado dos seus antepassados. Se você está vivendo algo que vai contra aquilo que está escrito na palavra, a única forma de obter o caminho, o acesso aberto, de obter a vitória, é você se confessando diante de Deus, com o coração limpo, fazendo um jejum, entregando um jejum, confessando o nome de Deus, se santificando e quebrando o ciclo de derrota. É assim que você vai quebrar o ciclo de derrota. Como? Fazendo aquilo que é vontade de Deus, fazendo um concerto com o Senhor. O Senhor Deus, ele é poderoso e te ajuda nessa nova vida que você vai viver, transformado pelo poder do Espírito Santo. Que você possa permitir que essa palavra entre na sua mente, no seu coração, e que você hoje tome posse dessa bênção que Deus já nos deu. Deu lá no passado, antes de Jesus ter vindo, com Daniel, com o povo de Israel, e nos dá hoje através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus. Então, não permita que o pecado continue fazendo parte da sua vida. Se conserte com o Senhor e venha viver aquilo que Deus preparou para você nesta terra, neste tempo, nesta vida. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém?